Olá, olá a todos, bem-vindos a mais um episódio do Cosmos e Nós, para mais um bate-papo sobre terapia, espiritualidade, entre outras coisinhas afim. Ajuste o vosso GPS e vem conosco nessa viagem. Dê o seu like, compartilhe, faça qualquer comentário que é para a plataforma ver que o canal tem alguma relevância e entregar para mais pessoas. Hoje nós estamos com o professor Vitor Áquila, lá do Brasil, diretamente de Minas Gerais. Olá, Sim. Vitor, como está? Olá, prazer em revê-la. Estou muito feliz, antes de tudo, por aqui estar. Obrigada mesmo por aceitar o convite, por vir partilhar conosco a sua trajetória, a sua experiência, as suas terapias. Eu é que agradeço imenso. Para quem É não sempre... sabe, eu estou em Lisboa, o Vitor Sim, está no Brasil, em Minas Gerais, e eu estou aqui em Lisboa, Portugal. sim. É um prazer estar contigo novamente. Você que já nos conhecemos há algum tempo, pois eu fui também seu terapeuta, né? Foi. Ainda é, que de vez em quando eu ainda recorro, né? Obrigado. Mas a primeira vez que o vi foi naquela releitura do Livro dos Espíritos, Foi. em 2020. Sim. Foi lá que o conheci. De lá para cá já não te deixei mais. Volta e meia. Vamos fazer apometria, Vitor. Sim. Muito bom. De fato, esse grupo que se formou em 2020 para a releitura do Livro dos Espíritos de Allan Kardec, entrevistando médiuns incorporados com suas respectivas entidades, fazendo as mesmas perguntas para ver se hoje seriam as mesmas respostas. Infelizmente, o grupo se dissolveu, mas ficou um livro que eu posso te passar, está na plataforma PDF, né? Tenho a condição de te disponibilizar. Nós fizemos, se não me engano, até a 100ª pergunta na época. Ok. Quero sim. E se você também, se alguma pessoa tiver interessada nesse PDF, porque é uma releitura Sim. do Livro dos Espíritos. Não está inteiro, mas as primeiras perguntas, eu Sim. lembro que eu acompanhava sempre os vídeos, sempre acompanhando, e achei fantástico. Achei mesmo fantástico. Bem, Vitor, conta um pouquinho aí para nós. Esse foi um pedaço da sua trajetória onde eu lhe conheci, mas eu sei que a sua história é muito mais além do que esse pedacinho, né? E de lá Sim. para cá também deve ter acontecido tantas outras coisas. Sim. Bom, vamos lá. Meu nome é Victor, né? Hoje eu sou professor de apometria, sou mestre de Reiki, sou da religião brasileira de Umbanda e também da Quimbanda, que é uma outra vertente brasileira, próxima da Umbanda, mas que tem uma visão de mundo um pouco mais africanizada. Eu estou com 35 anos de idade, sou casado, pai de 4 filhos. Eu tenho um centro espiritualista com minha amiga e colega de trabalho, Cláudia Rodrigues, onde a gente está dirigindo aí há quase 10 anos já esse grupo, mas eu estou com a caminhada mais ou menos uns 16, 17 anos na mediunidade. Tudo começa com meus, acho que 16 anos de idade, quando eu participo de uma maneira avulsa até, de uma mesa espírita, onde uma moça da cidade de Foz do Iguaçu estava na minha cidade. Eu sou de Paraupeba, estado de Minas Gerais, Brasil, uma cidade bem interiorana, de 25 mil habitantes, com todo aquele clima típico de fazenda, girando sempre em torno da zona rural. Então, eu fui criado na zona rural, inclusive, então tenho toda essa pegada, né, de interior. Essa moça, na época, Jennifer, ela junta-se conosco ali, formamos um grupo de 4 ou 5, se não me engano. Fizemos uma prece onde ela fez toda a condução do trabalho e nessa prece ela invocou
bênçãos em espanhol e português. Segundo ela, ela era neta de espíritas e sentiu ali a necessidade. Coisa de adolescente, como se brincasse com copo, né? Ouija, essas coisas. A gente foi brincar de espiritismo e nos demos muito mal. Ela incorporou obsessores, ficamos sumariamente preocupados, ninguém conseguiu dormir à noite, ela gritava, né, nessas incorporações, mordeu um dos nossos amigos e saiu sangue, então foi bem traumático. Foi bem traumático. Ela incorporou um espírito de uma moça sofredora e também de um obsessor desses mais bravos, como a gente vê, quase cena de filme, foi muito surreal. E depois o pessoal da casa xingou a gente bastante por a gente ter feito isso, né? Porque na sala de casa, todos os adolescentes de 15, 16 anos, sem preparo algum para fazer aquilo, deu muito errado. Me lembro na ocasião de eu ter passado vários dias dormindo com a luz acesa, escutando músicas católicas, assim, no volume alto, para ver se eu conseguia dormir. Aos 17 anos, meus pais se separam, aí eu vou morar com meu pai na casa da minha avó. E eu começo a perceber fenômenos mediúnicos, principalmente quando eu comecei a namorar a que hoje é minha esposa. A mãe dela vinha de Brasília, elas são de Brasília, e a mãe dela frequentou o candomblé. E durante muito tempo ela foi muito perseguida, não por ter frequentado o candomblé, mas talvez ela tenha feito alguma pactuação, alguma promessa, ficou em dívida, mudou. O Estado provavelmente não fechou o ciclo. E essa minha sogra era muito obsediada. Então, comecei a ver novamente, um ano depois daquela gracinha de adolescente, a minha própria sogra a incorporar espíritos, avançar em mim e gritar comigo, coisas desse porte. E eu, aterrorizado, psicológico, foi embora, né? Mais tarde eu fiz tratamento com psicanalista e tudo. Enfim, e eu passei isso com a minha namorada e a mãe mais ou menos um ano. Aí no ano seguinte, quando eu fiz 18, meu pai já estava há 2 anos divorciado, ele começou a namorar uma moça mais jovem e lhe chamou a atenção essa moça, em dado momento, mudar a voz e a cor dos olhos. E eu não sei por que ele disse que tinha que me contar um segredo de uma coisa que o aterrorizou, né? E eu falei, por sinal, eu vou te contar algumas coisas também que têm acontecido. E aí começamos até juntos a frequentar centros espíritas da linhagem kardeciana, né? E estavam mesmo apaixonados, porque nenhum dos dois fugiram, né? Não é? Aí eu continuei, ele depois terminou com a moça algum tempo após, mas eu estou até hoje, desde o final da adolescência com minha esposa. Aí o que acontece? Lá no centro kardecista, ouvíamos palestras e ao final recebíamos um passe coletivo, né, sob a luz de coloração azul, e bebíamos água fluidificada. Pouco tempo após, ainda nesse inteirinho do começo dessa jornada de busca voluntária do fenômeno espiritual, chegamos num moço aqui da minha cidade, capoeirista. O apelido, capoeiristas têm um apelido, um nome próprio, entre aspas, dentro da roda da arte marcial, né, da capoeira. E ele era conhecido por Boi, né? Então fomos até a casa de Boi, onde ele recebeu ali as primeiras entidades de Umbanda que eu fui conhecer, né? Que são muito populares no Brasil, essas entidades. Aí foi onde eu conheci Zé Pilintra, passei a ir lá semanalmente, ficava 2, 3, 4 horas conversando e absorvendo tudo, parece que meus ouvidos ficavam grandes, assim. Eu tive uma boa oportunidade nesse começo de sentar horas a fio com médiuns incorporados nas respectivas entidades espirituais. Então, eu perguntava muita coisa, eu aprendia muita coisa, de lá para cá eu nunca mais saí do ramo, né?
do conteúdo. Aí passei por muitas coisas boas, outras nem tanto, infelizmente. Ele não prosseguiu na jornada, eu passei por uma casa kardecista, onde eu fiz pouco mais de 4 anos de desenvolvimento mediúnico. De lá fui para uma casa de Umbanda, onde eu fiquei mais 3 anos e pouco, 4. E daí para cá, certa feita, eu, aqui onde estou, que é onde morei, na casa dos meus avós, onde morei quando do divórcio dos meus pais, nesta mesma sala, esse quarto aqui hoje vazio, que é onde eu fiz reiki bastante tempo também, o preto velho me toma, né? E ele fica cerca de 1h20 conversando com meu pai, e nessa manifestação, o pai João de Angola, meu preto velho, um dos meus pretos velhos, ele disse que começaria um movimento. Aí de lá para cá já tem em torno de 10 anos que ele começou esse trabalho. Aí eu fiz na época um canal no YouTube com o nome Jardim de Oxalá. Hoje eu não alimento mais esse canal, já tem um tempo, mas cheguei a fazer quase 200 vídeos incorporados nas entidades. Ele está mais ou menos com 5.000 seguidores, se não me engano. Deste trabalho, eu fiz também uma página idêntica no Facebook, ela existe até hoje, ela está mais ou menos com 16.000 seguidores. Eu não alimento mais as informações nessa página também no Facebook, com o mesmo nome, Jardim de Oxalá, mas tem quase 200 vídeos, tem trechos de livros, e nesse interim eu gravei com Jefferson Biscardi, do programa Diálogo com os Espíritos, gravei várias vezes, cujo outro médium também, Marcos Vilas Boas, ele me faz o convite para gravarmos as perguntas do Livro dos Espíritos, como você bem mencionou, como se fosse uma repaginada, ou quem sabe as entidades espirituais responderiam as mesmas coisas. Ele junta um pequeno grupo de médiuns, a gente fica alguns meses fazendo essas entrevistas com os espíritos, né? Onde eu incorporava a entidade, ele fazia as perguntas e outros médiuns, cada um numa região diferente do Brasil. Eu aqui em Minas Gerais, tinha um em São Paulo, uma moça do Piauí, um rapaz de Fortaleza. Acho que fomos os 4 iniciais, e depois a Cláudia, minha colega de trabalho, na cidade vizinha minha, Caetanópolis, ela chegou a incorporar um espírito de um padre português, inclusive, cujo nome existe no registro histórico, que é o Frei Fabiano de Cristo. E aí ele respondeu algumas perguntas também, depois, infelizmente, o grupo dissolveu, mas a amizade entre nós permaneceu. E aí, nesse interim, eu estava me tornando terapeuta, hoje eu tenho 7, indo para 8 anos com as terapias, a pedido das próprias entidades espirituais. Primeiro eu fiz o reiki, e quando eu me formei mestre, eles falaram, pronto, o grupo está com 20 pessoas, o Jardim de Oxalá, hoje se chama Jardim de Maria. O Jardim de Oxalá estava com 20 pessoas, as entidades pediram, treine, fazendo a iniciação em todas as pessoas gratuitamente, e assim eu fiz. E aí eu tive os meus primeiros alunos, de certa forma, como cobaias também, mas todos foram beneficiados e foi bom para o meu aprendizado. A partir daí, fiquei muitos anos ministrando curso de reiki, eu ministro até hoje, tem 7 anos que eu sou professor de reiki, e 5 anos que eu sou professor de apometria. Eu já estudava, mas eu fui fazer o primeiro curso mesmo, recebendo o certificado, que eu fiz outros, mas não obtive certificado. O primeiro certificado que eu tive é de 2020 com Robson Soares, do Grupo RAN, do Grupo Evorum, em Fortaleza, que é um dos membros também dessa época do diálogo do Livro dos Espíritos, né, do século XXI. A gente manteve uma amizade, ele fez cursos de reiki comigo, eu cursos de apometria com ele, canalizei outros cursos, né? Eu tenho 3 cursos autorais dentro da apometria, que são os Portais de Maria, onde a gente faz conexão com as caravanas espirituais de Mãe Maria, é mais focado no resgate de espíritos em sofrimento. Eu tenho o segundo curso autoral canalizado, que se chama Portais de Anubis, que é uma apometria
mais egípcia, onde a gente trabalha com a invocação de deuses do Egito, onde a gente trabalha mais focado até na desobsessão espiritual propriamente dita. E eu recebi, um pouco mais recente, em torno de 2 anos, um curso que foi nomeado pelas entidades espirituais de portais xamânicos, onde a gente tem naturalmente uma conexão mais indígena, a conexão com índios brasileiros, mexicanos, incas, astecas, norte-americanos, etc. Fora isso, eu tenho esse caminho na Umbanda, né, que já tem uns 16, 17 anos, 15, uma coisa assim, falando por alto, né, desde essa época que eu comecei mesmo. Aos 18, eu estou com 35, então, se fosse 38, seria 20, mais ou menos 17 anos aí na Umbanda, e eu estou fazendo 1 ano de Quimbanda agora, esse final de ano também, que é uma outra vertente, onde eu estou aprendendo sobre o jogo de búzios, né, o oráculo de Exu, outros tipos de trabalho espiritual que ele já na Umbanda não abrange, mas acaba por complementar bem, uma complementa a outra e vice-versa. Então, minha jornada de vida e espiritual, elas se fundem ou confundem ao longo de quase toda a minha trajetória até então. Ok, ok. Então, esses cursos seus autorais é basicamente de apometria. Sim. Todos têm por base a apometria clássica do Dr. José Lacerda Azevedo, né, que foi o grande fundador da técnica lá em meados dos anos 60, no sul do Brasil, na cidade de Porto Alegre. Todos os professores, ou quase todos que tem por aí, beberam dessa fonte. E muitos outros canalizaram, em momento oportuno, técnicas próprias, né? Ok. Então foi seu caso. E qual a entidade que foi que passou? Ou não é só uma, é várias? Não só uma, mas inicialmente no Portais de Maria, o espírito de Vovó Benta, minha preta velha, e depois outros. Inicialmente, para os Portais de Anubis, eu tinha visões do próprio Senhor Anubis me passando informações. E também meu preto velho, meu outro preto velho, Pai José, de Moçambique. Para os portais xamânicos, o meu caboclo, Senhor Sete Estrelas, que foi um dos que foi entrevistado também na época das gravações do Livro dos Espíritos, e meu outro preto velho, Pai João, né, que foi o iniciador do meu trabalho como dirigente de casa. Então, no geral, são vários seres trazendo informações, e eu vou unindo essas informações, mas sempre tem, sim, um principal que traz mais informações. Então, hoje, basicamente, as apometrias que eu ministro o curso são apometrias autorais, mas sempre nas primeiras aulas a gente revisita a apometria clássica. Que eu tenho visto, ouvido, né, que a maioria das casas de Umbanda tem tido trabalhos com apometria para ajudar as pessoas, Sim. mas é um tipo de apometria diferente daquela consulta. Sim, sim. Qual é? Porque, assim, em um centro umbandista, penso eu, que não é assim tão particular como é. Então, o que a apometria no centro umbandista abrange? Bom, vamos lá. Individualmente, como, por exemplo, faço com você, a gente trabalha uma apometria mais clínica, mais terapêutica, onde vamos analisar vários aspectos da sua vida pessoal, vidas passadas, com um tempo maior de atendimento, podendo chegar até em torno de 1 hora e meia, como normalmente acontece. Então, como o foco ele é unidirecionado, totalmente para a pessoa que está sendo atendida, a gente consegue aprofundar mais e correlacionar, por exemplo, alguma questão da infância da criança interior, vida passada, comportamentos, padrões repetitivos, a gente acessa isso de uma forma mais terapêutica propriamente.
e vamos corrigindo pouco a pouco e trazendo elucidações, esclarecimentos para que você, por exemplo, tenha uma nova consciência sobre aquela situação e se desvencilhe dos dramas energéticos, espirituais, emocionais associados a ela. Numa apometria no centro, como a gente faz, normalmente essa pessoa ela vai ser colocada em um círculo com pelo menos 4 pessoas, 3, 4 em volta. Normalmente, esse paciente, ele vai ter o seu espírito desdobrado, que vai ser acoplado num dos médiums. Então, vamos dar um pequeno exemplo, como se fosse um atendimento de 4 pessoas. 2 de suporte, um conduzindo e um seria o médium para fazer a captação do conteúdo que tem no campo energético do paciente. Só que como no centro tem no mínimo 20, 30 pessoas para serem atendidas num curto espaço de tempo, 2, 3 horas por noite, não dá para ficar essas 2 horas somente com uma pessoa. Então, a gente desdobra o corpo espiritual, o perispírito, o corpo astral, acopla num dos médiums. Esse médium, com os olhos fechados, ele começa a narrar e relatar o que ele está sentindo em conexão ao espírito da pessoa viva que está à nossa frente. Aí ele vai falar, por exemplo, eu sinto muito desconforto no braço esquerdo, eu percebo uma corrente amarrando o pé direito, então é mais focado, a gente dá o comando apométrico, o pulso, que é o estalar de dedos, seguido do comando verbal, para irmos limpando pouco a pouco isso que aparece de mais urgente ali no campo. Quando percebemos que já está tudo calmo, já está tudo limpo, já foram dados comandos para remover espíritos sofredores, quebrar alguma maldição, o espírito do paciente vivo, encarnado, isso é chamado de incorporação entre vivos, ele é desacoplado do médium e volta para o corpo da pessoa, do paciente, do possuente. E não dorme, não perde a consciência, não fica em transe, não vai comer cebola achando que é maçã, não tem nada disso. Basicamente, o médium vai conseguir sentir as sensações que estão no campo da outra pessoa. Como se fizesse uma conexão com o campo energético dela. De fato, como se fosse alma com alma, e o médium passa a sentir o que esse consulente vai estar sentindo. Então, o trabalho na Umbanda é assim, é quase que um pronto-socorro. Justamente. Né? Aí qual a diferença do trabalho que seria na Umbanda para na Casa Espírita? Como a Casa Espírita ela tem uma vertente, uma visão de mundo mais cristã, vão se chamar anjos, vão se chamar a energia crística, a energia de Maria, as equipes dos socorristas ligados a essas entidades. Na Umbanda vão ter invocações ali na hora de caboclos, de pretos velhos, de exus, de forças elementares da natureza, orixás, para fazer a mesma coisa. No fim das contas, todo mundo faz a mesma coisa, só que usando termos e energias ligeiramente diferentes. Mas na consulta, então, privada, a pessoa consegue trabalhar mais dentro de si própria, né, com a ajuda de vocês, né, que vão relatando o que estão vendo, o que está acontecendo. Sim, sim. E consegue ter, assim, até mais... Eu digo porque quando eu faço com você a apometria, há uma certa clareza na minha mente. Eu Sim. já consigo nomear ou dar sentido para sentimentos ou pensamentos que eu estou tendo. Então tá. Então quer dizer que eu estava pensando assim, ou estava agindo assim, ou eu tenho fico, de certa forma, mais informada da minha própria natureza, né? Perfeitamente. A apometria, para mim, é como se me desse um espelho
não é? E eu consigo me ver efetivamente. E vai abrindo esse olhar para me ver, porque o problema ainda está em abrir o olhar, porque eu posso ter o espelho na minha frente e não estar vendo absolutamente nada, né? Mas vai abrindo o olhar e eu consigo depois ir juntando o Tico e o Teco e dando nome para sentimentos, para sonhos, para essas coisas. Sim, sim. Né? A Para mim, apometria, pode falar, perdão. não, eu ia falar que para mim é fantástico. Eu adoro Uhum. fazer apometria. Apometria mais individual, ela é muito clínica. Então, Hum, a gente tem tempo para ajudar a ressignificar, principalmente os traumas, as dores, que a gente vai entender, por exemplo, a pessoa ela está com depressão. O que hum, que essa depressão pode ser na visão da apometria? Pode ser uma influência espiritual negativa próxima àquela pessoa e a pessoa estar absorvendo aquelas impressões que nem são dela, mas ela passa a assimilar, então crê que são sim. Pode ser uma ressonância com um luto passado, numa vida hum, passada. Pode ser uma maldição hereditária que aquela pessoa ela pode estar sob influência por algum gatilho, por algo que aconteceu. Então a gente consegue analisar com mais acuidade qual que é a origem do drama que a pessoa vem vivendo. E a hum, gente dá comandos para desconectar a pessoa ou do espírito, ou do antepassado, ou de uma vida passada dela própria, que ela pode ter ficado em looping. E a gente dá um comando que chama despolarização de memória. Então, esse comando faz com que a pessoa se desconecte emocionalmente e energeticamente daquilo. Claro que não vai deixar de ter acontecido, hum. mas já não vai afetar tanto. Sim, e E depois a óbvio, pessoa já sabendo também já sim, consegue identificar, não é? sim, Uma sim, coisa é você andar no escuro, dentro do tiroteio, outra coisa é você pôr os óculos e, ó, estou vendo, justamente, né? justamente. E a apometria e qualquer outra terapia alternativa, elas são complementares. É claro que se a pessoa tem um problema de dente, ela tem que ir na odontologia. Se ela tem um problema neurológico, ela tem que ir no neurologista. Um problema nutricional, tem que ir no nutricionista. Não visa substituir, mas visa olhar o que pode ter por trás também, além disso. Uhum, O uhum, trauma psicológico, por exemplo, eu mencionei a depressão, que hoje é muito comum, né? A depressão, a ansiedade, principalmente pós-Covid. Então, pode ter a ver com o trauma vivido ali, no passado recente, nessa época mesmo, 3, 4, 5 anos atrás. Um luto, alguém que se foi e a pessoa ainda não conseguiu assimilar aquilo. Então, a gente consegue identificar, no campo aparece para a gente, depois de anos de treinamento, é claro, aí a gente consegue perceber, por exemplo, olha, eu vejo você a X idade com uma sensação de luto. Aí onde a pessoa nos relata de volta, é realmente nessa idade meu pai morreu. uhum, Então, uhum. no campo energético aparece para a gente. Ok. Aí a gente consegue dar os comandos, né, os estalares de dedo, com frases de efeito corretas, para limpar aquela memória, limpar o estímulo que isso causa e observar se tem mais alguma coisa influenciando, um elemental negativo, um próprio looping mental. Se tem alguém no aqui e no agora que pode ser um fator estressor, por exemplo, um pai, uma mãe, né, alguma pessoa que vai retraumatizar aquela pessoa. Não podemos chegar e falar, o meu filho, minha filha, saia de casa, se Hum. afaste de fulano. São decisões da própria pessoa, mas a gente consegue enxergar o que pode estar influenciando também. E algumas vezes são as pessoas em volta. Sim, na grande parte das vezes é muito recente e dentro do círculo onde a pessoa habita, né?
Normalmente é assim. É engraçado, porque antigamente você ouvia falar histórias assim, de pessoas que estavam fazendo tratamentos espirituais e porque envolvia o pai e a mãe, mas isso era muito longe, muito esporádico. Hoje em dia, parece que está havendo um acerto de contas dentro das famílias, porque são a maioria das queixas é que o meu pai não escuta, meu pai é isso, minha mãe é aquilo, eu fui maltratada, eu fui isso, e depois também tem muito dos mimimi, né? Tem. Aí vem todo mundo naquele chororô, chororô, e a gente sabe que todo mundo tem sua parcela de culpa. Pode não ver, né? Sim, Mas todo mundo está envolvido, sim, sim, não é? Mas, ultimamente, isso está mais evidente e claro. Você consegue ver que o seu problema é com um parente, é com alguém próximo, e são resgates de coisas, ou de contratos, ou de coisas que fizeram sim. em outras vidas, e agora vem essa cobrança muito intensa, né? E a pessoa não sabe de onde está vindo o tiroteio, acha que está vindo lá do Irã, do Iraque, e no final é do lado. Como diz o filme, o inimigo mora ao lado. Vocês falou, muitas vezes, sim. Né? Eu acho interessante isso, que esse movimento, parece que há uma certa urgência desse esclarecimento das Sim, pessoas, sim, né? sim. Irem se, olha, trata isso, ou ficar evidente os sintomas, justamente para que ela perceba que precisa tratar uma Tá. coisa, né? E me Volta e conte meia, aí, tem algum volta e caso meia, assim muito engraçado ou não? Ou engraçado. muito que mexeu consigo? Sim, sim. Eu lembro de um caso, estávamos eu e Cláudia atendendo presencialmente, foi o primeiro que me veio aqui à mente. E chegou uma moça lá na clínica, fomos fazer um atendimento em dupla nesse caso, e essa moça estava acompanhada de um espírito de um homem, ela não sabia quem era, mas esse homem trazia sensações ruins, ela ficava meio apavorada com ele, incorporamos ele no médium, aproveitando a oportunidade, e esse espírito, ele imediatamente ele nos questionou o que estávamos fazendo com a dona dele, como a gente fala no interior aqui no Brasil, Hum, né? O fulano da dona Cicrana, hum, né? A esposa. E ele não percebeu que já tinha morrido há mais de 100 anos. Ele via essa mulher na fisionomia, nas vestes, tudo como quando ele era vivo. Ele, um trabalhador rural, um homem simples do campo, foi picado por uma cobra, morreu ali mesmo. Chegou a encontrá-la muito tempo depois, talvez por algum gatilho dela, já nessa nova vida, onde ele se reaproxima e ela estava próximo na cabeça dele da própria esposa e questionando por que ela o ignorava, que ele queria jantar. Por que que ela está me ignorando? E fomos alertar que ela não, tampouco sabia da presença dele, tampouco se lembrava dessa vida passada. Aí que ele percebeu que estava morto, ele assustou-se, ele descobrindo então que já estava no mundo dos mortos, ele brinca, então quer dizer que agora eu sou um fantasma. Aí conseguimos trazer consciência para ele, a partir disso, ele desincorpora do médium e é conduzido pelos mentores espirituais nossos. Teve uma outra situação que aconteceu comigo, eu estava conduzindo a sessão e o espírito, se não me engano, ele incorporou
ou na Cláudia, ou num dos outros médios, foi também um trabalho presencial, clínico, só que feito em dupla, que é também uma forma de fazer. O espírito, imediatamente, ele pega um crucifixo que a pessoa trazia no pescoço e segura com a mão, né, ele incorporado nela, e aponta para mim e fala: seu bruxo, feiticeiro, eu te excomungo. Era o espírito de um padre. Ah! Era o espírito de um padre. E, imediatamente, quando incorporamos ele na médium, ele achou um absurdo, seus hereges, seus blasfemos, seus bruxos, feiticeiros, e ficou trazendo E maldições, exorcizar vocês. exorcizando a gente. E aí a gente foi falar: olha, padre, mas o senhor está morto, mas eu sei que eu estou morto, mas eu estou em nome de Deus. Ele acreditava que ele tinha uma grande tarefa, mesmo no além, de pregar o evangelho, só que da forma que talvez não seja a mais elegante, a mais adequada, né? Então, ele estava forçando, eu não lembro o que, mas ele estava como obsessor da mulher que estava acompanhando, e na cabeça dele ele estava ajudando. Ah, que maluquice, hein? Isso é mesmo maluco, já viu? E qual era o sintoma dela? Dores de cabeça, se não me engano. É porque ele ficava perto falando para ela que ela não podia ir no centro espírita. Ah, Certa feita eu tive um caso muito curioso também, já foi pessoal, eu estava com, não sei se minha filha ou minha esposa, fui numa loja comprar, uma loja de tecidos, comprar agulhas, né, para levar para casa, agulha, linha, esse tipo de coisa. E a loja é de um pessoal evangélico. Eu entrei na loja, eu olhei para o lado, eu percebi uma movimentação de sombras, eu olhei novamente, eu vi um pequeno grupo de espíritos já mortos, evangélicos, eles gritavam comigo: sai daqui, você não é bem-vindo. Eu oh, fui deve para ser complicado ter a visão assim, para ver o além, porque... eu fui para fora e fiquei rindo, e aí eles ficavam comentando entre si: ah, ele está desdenhando todo o nome de Deus. Não era nada daquilo, eu estava achando muito cômica a situação. Deve ser mesmo muito complicado, né? Então, Ter a assim, visão para ver e ter que lidar com eles, né? eu Quando posso estão contar, assim apartado e eu com posso ideias contar fixas. eu posso contar uma outra coisa um pouco mais íntima. Pode. Certa feita, fiz um convite para ir com minha esposa a um motel, Hum. e chegando lá, tinha um homem gordo, nu, um espírito, e esse espírito olhava para mim com um certo olhar de desejo. Eu falei: vamos embora daqui. E ele tentou aproximar, quis participar, e minha esposa olhou assim para mim e falou: você está vendo alguma coisa? Não está? Eu falei: infelizmente eu estou. E aí Estragou o romantismo todo. estragou a noite de romance. E aí nós fomos embora. Ah, a sua esposa não é médium? Ela é médium, mas ela não é uma médium desenvolvida ainda. Mas ela tem algumas visões. Ela tem muito uma percepção, por exemplo, assim, estamos na nossa casa, do nada ela fala: o seu amigo Antônio, da outra cidade, vai te procurar em breve. Dá 3 dias, ele realmente me mandou mensagem: ô Vitor, estou precisando marcar uma coisa contigo. Ela tem muito essa percepção. Ela é descendente indígena por lado de pai e mãe, então eu creio que ela traga algo de espiritual pelo próprio fator genético. Ok, ok. Agora fala para a gente aí, Vitor. Eu não sei o que é Quimbanda. Quimbanda. Quimbanda é um culto brasileiro, Hum, ele é de matriz africana também. Ele é um culto não cristão, ele é um culto tido como dos excluídos. hum, Já é um olhar mais para as feitiçarias propriamente ditas ibéricas, hum. ameríndias e africanas. Esses espíritos
mais revoltosos, excluídos, que não se curvaram, se agruparam no além e passaram a responder em nome dessa vertente. A quimbanda, originalmente, ela é uma prática de curandeirismo em Angola e nas regiões Banto. A quimbanda que eu sou iniciado é uma das diversas linhas que tem no Brasil, ela é chamada quimbanda Angola, porque ela busca resgatar essa tradição mais ancestral. Então, na quimbanda Angola, vão responder Exus e Pombagiras, pretos velhos e caboclos, e também nós vamos cultuar os nossos antepassados, não bruxos, não feiticeiros, pessoas comuns da nossa família que já morreram, que nós vamos cultuá-los com vela branca acesa, vamos fazer um assentamento para esses antepassados, vamos colocar água, comida diariamente, assim como os japoneses têm o altar dos ancestrais, a gente tem também, porque é um culto familiar, fechado, iniciático, onde zelamos pelos antepassados, os que foram não bruxos, e os que foram bruxos e que dentro do culto se apresentam principalmente como Exus Pombagiras. É a mesma coisa que gira de esquerda, não? É mais próximo do entendimento da gira de esquerda, mas é a portas fechadas, é você na sua casa, diante dos assentamentos, você com sua mesa oracular, fazendo as perguntas através do oráculo. Ah, ok, ok. O mais comum que a gente conhece nesses termos, né, é a gira de esquerda. Sim, sim. Esses nomes dos Exus e Pombagiras da gira de esquerda de Umbanda, Tranca-Ruas, Giramundo, Sete Encruzilhadas, Pombagira, Mário Padilha, tudo isso tem na Quimbanda. Dentro da quimbanda. As mesmas entidades, muitas vezes. Só que na Quimbanda, assim como no Candomblé e nas vertentes de matriz africana, vão ter também os oráculos como ferramenta de consulta e não as incorporações. Tem-se as incorporações apenas em dias fechados, que a gente chama de Kizomba. Kizomba seria a festa, a reunião do grupo. Aí vem o coletivo de membros da casa, incorporam suas entidades. Essas entidades dão algumas consultas, mas para um pequeno número de pessoas que são convidadas ou têm a autorização para ir na casa, porque são cultos mais familiares, mais restritos, mais fechados. Então, a família a qual pertence na Quimbanda se chama família de sete alavancas, que, como a gente chama, é o general da banda, ou seja, é a entidade principal, pioneira dessa árvore genealógica espiritual, por assim dizer. Aí a família de sete alavancas está hoje em torno de 50, 60 membros, espalhados no Brasil afora, que por vezes se reúnem na cidade vizinha, a minha cidade de Sete Lagoas, Minas Gerais. Na Quimbanda, ao contrário da Umbanda, não se fala pai de santo ou mãe de santo, trazendo do dialeto banto os termos tata ou mameto, que seria a mesma coisa, só que com um linguajar mais dentro da cultura banta, Angola, Congo, etc. Aí temos o Tata Atabe, né? O Tata Henry Atabe, o nome iniciático, que ele dirige os trabalhos, ele nos ensina a leitura oracular. E para que serve a leitura oracular? Para descobrirmos, através do jogo de búzios, quem são nossas entidades, se temos alguma questão ou não para resolver de antepassados, ancestralidade, se temos ou não caminho para iniciação, se é necessário algum tipo de trabalho, uma oferenda, um sacrifício animal, uma soltura de algum animal numa região de floresta, se é necessário alguma limpeza nas áreas de relacionamento, de saúde, financeiro, trabalho, tudo isso vai ser feito mais próximo de um trabalho de candomblé do que do da Umbanda, onde não é a entidade que vai vir e vai coordenar e dar consulta. A entidade vai ficar de bastidores, nos passando através do oráculo a relação e a quantidade de ervas, por exemplo, para prepararmos um banho mais concentrado para o paciente. Então,
E É você uma... dá a consulta Sim, sim. Eu dos faço. búzios agora e Sim, esse tratamento? sim, sim. A leitura oracular era dura em torno de 1 hora e meia. Esse jogo de búzios, o Ingombo, o oráculo de Exu, e é feita por chamada de vídeo via Google Meet. Eu atendo pessoas do Brasil e exterior. Ok, ok. E o jogo do búzios em si são perguntas que a resposta é sim ou não. Na grande maioria das vezes, sim, mas para gente que tem a iniciação e tem o preparo, pela caída dos búzios, a gente sabe se a pessoa está com um problema ou na garganta, ou no coração, ou no pulmão, ou é financeiro. A gente consegue fazer essa leitura. E se o consulente ele quiser perguntar algo de maneira clara e objetiva, por exemplo, devo me mudar de Lisboa para o Porto? Ele vai responder sim ou não. Aí é mais direcionado nesse sentido, sim, realmente. Porque as pessoas, às vezes, quando procuram um oráculo, normalmente elas querem respostas específicas, né? Sim, E o oráculo, às vezes, pelo menos os que a gente conhece, porque o tarô também é um oráculo, né? E sim, já tinha ouvido falar que os búzios também, as respostas sim, são para perguntas de sim ou não. sim, sim, verdade. Que aí o búzio vai mostrar se é sim ou se é não. Exatamente. Exatamente. Por isso as perguntas, elas deverão ser feitas com clareza, Hum, para que a resposta também venha com clareza. Mas no oráculo, no jogo de búzios da família a qual pertence, as perguntas são apenas no final. No começo, a gente pega nome completo, data de nascimento, nome completo da mãe. Fazemos as preces, as invocações, acendemos as velas, começamos a leitura oracular sem a pessoa nos passar maiores informações. É nós que hum, vamos narrando o que está acontecendo. hum, Aí, somente ao final, a pessoa tem o direito de fazer perguntas e respostas, e aí as respostas vão ser sim ou não. Se a pessoa quiser perguntar mais coisas, a gente pede para formular novas perguntas, também com clareza e objetividade. Se me permite, uma hum, coisa muito interessante, a Kimbanda, o que significa a palavra Kimbanda? O hum, Kimbanda, né, ele é o curandeiro. Então, lá em Angola, era hum, a pessoa que praticava a cura. A Kimbanda, dentro dela a gente tem a parte da Umbanda, isso é em Angola. O quimbanda, o curandeiro, ele pratica umbanda, a arte de curar, ou pratica a wanga, a feitiçaria, aí onde ele hum, seria um lojinho, um feiticeiro. hum. Então, a gente entende que a pessoa em si, ela tem o livre-arbítrio para querer ir para um lado ou para outro. Sim. Então, ela tem essa liberdade de ter o discernimento e escolher aquilo que ela quer. Eu prefiro ficar na parte de cura, de limpeza espiritual, claro. Ok. Mas outras pessoas vão ter uma pegada um pouco mais obscura. Isso é responsabilidade total da pessoa. A Kimbanda, como um culto livre, onde ela nos torna iniciados basicamente na arte de curar e também na arte de fazer o feitiço, a Hum, pessoa pode escolher aquilo que quer trabalhar. Então, o Kimbanda, ele basicamente vai ser o sacerdote comunitário que ele sabe a arte de curar. hum. Pode ou curar ou amaldiçoar. Ok, ok. Então seria certo eu dizer, por exemplo, a gente sabe que em África a coisa é séria, né? É bastante séria e potente. Mas seria certo eu dizer que um curandeiro é a mesma coisa que um alquimista, porque o alquimista é um Sim, curandeiro. sim. Em termos nossos, sim. Um feiticeiro, né, que sabe Sim, manipular as ervas, sabe fazer os trabalhos, as sim, rezas, ele também é um sim. manipulador de Que energias, seria de, exatamente isso. não é? Porque quando a gente fala o feiticeiro, o curandeiro, remete para aquela coisa dark, que a gente sabe que existe.
Ela Sim, existe, está aí. Mas há o curandeiro que também faz a limpeza, como você diz, faz a sim, cura, abre caminhos, orienta, não é? sim, exatamente. Então, em termos ocidentais, é um alquimista, Sim, de certa forma, um físico prático, que ele vai exatamente. saber aglutinar as forças a partir da oração certa, da cor da vela certa, do dia da semana certa, para produzir o resultado que ele quer. Qual a erva para o banho, Qual qual é o dia do qual fase banho, da lua, a quantidade de folhas, porque mais ou menos interfere no resultado. Então, a gente aprende a movimentar energias de forma prática. E aqui em Banda, enquanto culto no Brasil, um culto iniciático de portas fechadas, a gente fica mais a sós diante dos nossos assentamentos em nossa própria casa, estudando, aprimorando. Basicamente, somos alquimistas à brasileira. é, é, é. No final das contas, vai mudando de nome para cada. Mas é Momento, tudo a mesma coisa, tudo a mesma coisa. não é? É a mesma coisa. As pessoas, logicamente, que a gente foi condicionada, até no Brasil, sendo a gente um país tão livre e misturado, né? O feiticeiro, o macumbeiro. Isso, Sim, durante um certo tempo, a gente ouvia nossos pais falarem isso. Ora, aquele é assim. Mas a gente era criança, brincava com macumbeiro, brincava com crente, brincava com católico, com todo mundo, eu queria lá saber, muçulmano, a gente quando criança, mas eu lembro dessas restrições que havia, de achar que fulano era macumbeiro, mas era tudo falta de conhecimento, de mudar, se mudasse a palavra para fulano é alquimista, basicamente é isso. já estava tudo no lugar, tudo certo, tudo lindo e maravilhoso. Mas a gente, durante séculos, a Igreja Católica fez esse tal de serviço, né? Porque não é um serviço, é um É desserviço um desserviço, sim. com a tal da Inquisição que trouxe essa memória dentro do nosso DNA de achar que tudo que era feitiçaria, que era diferente, já não presta, não. E afinal, não. Afinal, um quimbandeiro também manipula a energia, manipula plantas, Principalmente plantas. cura, instrui, orienta, só Exatamente está com isso. o nome de quimbandeiro. Exatamente. É exatamente isso. Ele é um orientador comunitário que vai trabalhar, na grande maioria das vezes, com ervas, com frutas. Em alguns momentos, sim, vamos ter a sacralização de algum animal, não é sempre, mas principalmente ele é um orientador. Então, ele é um curandeiro que pode fazer, se necessário, um pó, um feitiço, se necessário, a cura com ervas, com aconselhamentos, com uma oferenda para os antepassados, com base naquilo que o oráculo, o ingombo, vai trazer. Hum, ah, Então, é uma forma diferente de eu fazer o que eu faço na apometria. Na apometria, quando eu vou te atender, por exemplo, eu vou fechar os meus olhos, eu vou me concentrar, eu vou abrir sua frequência, desdobrar seus corpos sutis, eu vou perceber pela minha sensibilidade, pela minha clarividência o que está acontecendo, eu vou narrar, eu vou dar os comandos de limpeza. No fim das contas, nas duas ferramentas eu vou estar fazendo de formas diferentes a coisa, mas para o mesmo propósito, hum, para hum. fazer a limpeza, para trazer a elucidação. Eu costumo brincar, no fundo todo mundo faz a mesma coisa. Exato. Se a gente for olhar com honestidade, são nomes diferentes para a mesma coisa.
não é? E, no final, o resultado é que importa. Sim. Se ele auxiliou, se a pessoa se sentiu bem, se teve alguma melhora, se saiu dali mais leve, mais instruída, é isso que importa. No final é o resultado, não o meio. Justamente. Não é? As pessoas, por falta de conhecimento, às vezes torcem o nariz, ainda torce, mas hoje menos do que antes, para a Umbanda. Ainda há por falta de desconhecimento, ou porque ouviu os pais a falarem que aquilo não presta, porque não sei o quê, ouve isso, cresce repetindo, mentalizou isso quando era criança, mas no final é só falta de conhecimento, porque é todo mundo junto e misturado, e está todo mundo tentando oferecer o melhor, não é? Sim, De sim. formas diferentes, mas é tudo. De forma diferente, mas é todo mundo tentando dar um jeitinho, né? É. E auxiliando, não é? Sim. Eu acho fantástico, porque vocês que têm guia, que têm os orientadores assim mais próximo e consegue vê-los e consegue conversar assim lucidamente, eu acho fantástico, porque vocês há pessoas que dizem que é quase que é uma maldição, como você que foi fazer um passeio com a sua esposa, Não teve jeito no fim né? das coisas. Mas, por outro lado, também é uma ferramenta que você usa para auxiliar, e isso é fantástico. Se todo mundo que tivesse a mediunidade como você tem, aberta, e que vê, pudesse ser, encaminhar ou auxiliar outras pessoas para o bem, fizesse o mesmo que você faz, a gente ia sair dessa psicosfera tão densa e tão doentia que a gente tem. O pai João, meu preto velho, ele trouxe uma vez uma fala muito interessante. Ele fala assim que o real problema da humanidade é o descrédito geral sobre a vida após a morte. Veja bem o que ele trouxe. Hum. Eu me recordo, foram mais ou menos nessas palavras. Porque se você, em vida, acredita que a vida continua, por óbvio, talvez você pense duas vezes antes de cometer um crime. Se você tem aquela perspectiva, eu não estou falando de punição, pecado ou karma, mas de continuidade, e que o inimigo que eu gero hoje, ele pode continuar numa próxima vida. Se eu, se eu roubar um banco, eu vou ficar em dívida com a sociedade, muitas vezes isso vai manchar meu campo energético, minha assinatura energética, vai ficar impregnado, de certa forma, uma vibração contrária, uma maldição. Na próxima vida, eu posso vir, por exemplo, muito pobre, porque eu fui nessa situação hipotética assaltante de bancos. Então, não é que eu esteja necessariamente sendo cobrado por um karma, mas porque eu impregnei a minha vibração como energia ruim de um ato ruim que eu cometi. Então, essa percepção da continuidade da vida após a morte, do reencarne no futuro, ela pode nos impedir de cometer ações de delito, por exemplo, aqui agora. Sim, porque a pessoa acha que termina quando o corpo físico morre, O suicídio, por exemplo. né? Né? E aí a pessoa se vê morta e com sofrimento ainda. Porque, na verdade, ela não quer matar o corpo, ela quer matar a dor. Matado, Só que a dor não se mata, você trata, perfeito. né?
Perfeito. Então, é complicado, porque a pessoa... Eu acho que de tudo isso eu continuo enfatizando, a partir do momento que você respeita a si mesmo, e entendendo que há, sim, uma vida além, que não é só isso, com todo respeito e dignidade, você tem mais chances de não fazer tanta caca, Verdade. né? Porque se eu respeito a mim, automaticamente eu vou respeitar o outro. Então, eu não vou tirar nada dele, eu não vou invadir o espaço dele, eu não vou tirar a vida dele, eu não vou roubá-lo, porque o respeito primeiro começa conosco. Exato. E Exatamente. quando você faz com você, você sabe exatamente o seu limite com o outro, Perfeito. né? E aí, se você tem o entendimento da reencarnação, que você sabe que isso não acaba, que isso é só um sonho que você está tendo, e a hora que você acordar do outro lado desse sonho, que vai continuar, se você leva daqui o respeito e dignidade que você tinha com você mesma, está muita coisa resolvida. Sim, sim, sim. Né? Eu falo isso porque eu não tenho religião, eu não frequento, né? Eu vou em todas, vou passear, sou turista, vou ali, vou aqui, gosto de ir Isso. visitar, mas não tenho uma religião e vou aprendendo um pouco de cada uma, e as que mais ensina é aquelas que falam sobre reencarnação, que abre mais a sua visão para o respeito e para isso. Então, o pai João está certíssimo. Sim, sim. Que nessa descrença de que a vida tem uma continuidade, as pessoas vão partir por tudo ou nada. Pois é, acha que depois que o corpo Não, vou físico morrer, acabar, acabou. Aí a gente vê, né? Ah, não vou fazer tudo, vou aproveitar tudo, porque a gente tem uma vida só. A gente tem uma vida só, você como Maria, eu como Vitor, aí sim, essa vida ela é única, eu estou aqui e agora, mas esse nome é da nossa personalidade associada ao nosso corpo físico, que teve um dia de nascimento, terá um dia e hora de óbito também, mas e a alma, que já pré-existia essa consciência e que continuará, né? Nela vão ficar impregnadas as memórias, as pois é, emoções. Então, não é nem tanto sobre karma, é sobre o que a gente vai levar com a gente. exatamente. Se é respeito e dignidade ou se é a Ou se marmelada toda. Ou se é cobrança, ou se é dívida, ou se é vingança. Então, não se trata Até de... porque a gente também não pode esquecer que a gente está debaixo de leis, Sim, e uma delas é a do retorno. Ninguém sim, foge dessas leis, são não, universais, não sim, é? são leis da Se eu física. fizer tudo que eu mando para fora, vai voltar para mim, Perfeitamente. não é? E quando você entende que está debaixo dessas leis e não há escapatória para ninguém, não há escapatória para ninguém. Tudo que eu mandar, eu vou ter, vai retornar para mim. E seja de que religião for, de que credo que for ou de credo nenhum. Não é? E quando você também entende sobre essas leis, você começa a ter mais consciência e mais respeito por você e pelos outros, né? Olha lá, você também já andou aí pelo xamanismo. Sim, sim. E como é que tem sido a sua experiência com? Bom, o xamanismo, de certa forma, para mim, indiretamente, ele começa
muito na infância, né? Onde eu sempre me senti muito chamado a essas questões dos povos originários. Minha mãe, ela é uma professora aposentada da escola primária, já me levou com os aluninhos dela, em ônibus da prefeitura, em aldeias indígenas aqui em Minas. Então, eu sempre fui muito conectado com essa parte. Não por acaso eu estou com uma pessoa descendente indígena, né? Como esposa. E de todas as vezes, lá voltando no início da conversa, lá com a amiga de Foz do Iguaçu, a Jennifer, quando ela incorporou ali as entidades na brincadeira dos adolescentes, uma dessas entidades me revelou que eu tinha um espírito, e esse espírito era um índio que me acompanhava. Depois a minha sogra, lá naquelas incorporações, ela aprofundou um pouquinho mais nisso. Um desses espíritos obsessores, esbravejando e tal, falou assim, de um pena branca, o homem da pena branca que ficava me acompanhando. Então, daí para cá, eu comecei a prestar atenção nessas coisas e, de fato, sempre apareceu algo para mim nesse sentido. Ia para a praia, aí na praia passava, por exemplo, pode parecer uma coisa boba, mas eu entendo como uma sincronicidade. Estou na praia, entre tantas pessoas, do nada aparece um índio vendendo colares indígenas, né? Então, são pequenas coisas que a gente começa a observar. A Cláudia, minha parceira de trabalho, ela fez um curso de reiki xamânico, e a pedido de uma outra entidade minha, o Sr. Sete Estrelas, né, que é também um índio, ele se apresentou para mim como um índio pataxó brasileiro. E eu o conheço de uma vida enquanto um indígena pataxó brasileiro. E aí, na tribo Pataxó, na Bahia, né? Inclusive, quando eu lá estive, na cidade de Porto Seguro, Bahia, nas praias que são dentro de territórios indígenas, realmente eu me senti em casa. Como se fosse assim, grosso modo, meu povo, meu local. Então, foi uma sensação de estar em casa, especialmente na comunidade de Arraial da Ajuda, que é uma praia muito famosa aqui no Brasil. Quando lá estive, imediatamente de carro, eu comecei a chorar e eu fui perceber depois que eu estava em ressonância com algo do meu próprio passado. Então, com o tempo tive Cláudia como professora do Reiki Xamânico. Curiosamente, no mesmo fim de semana, eu já tive uma procura de 4 alunos. Então, eu entendi novamente como um sinal do universo, é esse o caminho. Foi muito rápido. Eu aprendi na terça ou quarta, acho que na terça, na quarta ou quinta, tiveram essas procuras. No fim de semana, eu já estava ensinando aquilo que eu aprendi em menos de uma semana. Que você aprendeu ou que você relembrou? Ou relembrei, né? Aí, ao longo do tempo, nas incorporações na Umbanda, sempre tinha esses espíritos índios que me colocavam com o pezinho conectado a esse lado dos povos originários, lado dos xamanistas, indígenas. Hoje não fala índio, né? Está falando mais dos povos originários. Aí, na apometria, eu tive mais contatos até que eu passei a receber as instruções para canalizadas, né, do que culminou como o meu outro curso, Portais Xamânicos, que é o mais recente. Aí se apresentaram para mim índios, mexicanos, incas, brasileiros, já espíritos, né, já falecidos, me passando algumas instruções que eu poderia agregar no que eu estava aprendendo. E aí eu montei o curso, são 4 apostilas, são iniciações astrais, junto dessas comunidades indígenas, e o principal para trazer a gente para aqui, para o agora, para se conectar com a natureza, se conectar com os elementos, né? Fogo, ar, água, terra, os famosos 5 elementos. E sempre nos olha para dentro. O xamanismo, ele traz uma questão muito interessante, que é de integração de luz e sombra, né? A gente entender que a gente tem momentos bons, tem momentos não tão bons, e a gente escolher seguir ali o caminho do meio, de integrar as polaridades, e não de
vibrar numa excluindo a outra. E nem esconder as sombras, né? É Não você esconder. escolher. Por É, isso a gente faz a prática da visualização do nosso animal mestre e do hum, nosso animal sombra. Porque o animal, ele muitas vezes é a representação totêmica, arquetípica, do que está ali bagunçado no nosso próprio subconsciente. Então, eu vi o animal sombra hum, e a primeira sensação foi ruim, mas depois, ao longo das meditações, das práticas de limpeza palmética xamânica, eu consegui entender as dores que aquele animal simbólico estava representando sobre mim mesmo. Eventos dessa vida e eventos que eu pude perceber que situações que eu não passei aqui atualmente, mas que minha alma trouxe de algum outro tempo, de algum hum, outro lugar. Então, acolher a sombra e trazer a luz para perto para entender, sim, eu sou isso. Sim, eu já fui assim. Sim, eu fiz isso. Sim, eu não sou tão legal, não sou tão é, perfeito. Sim, eu sou chato. é. Sim, eu sou isso também. Que É faz engraçado que o xamanismo faz você reconhecer essas coisas todas. parte. Faz. E outras experiências que eu tive aqui no Brasil, a ayahuasca, né? Eu tomei a Hum, primeira vez na cidade de Salvador, foi uma experiência terrível, daquelas que a gente faz, por que que eu vim, o que que eu vim fazer aqui, porque, pelo amor de Deus, eu escolhi onde é que eu isso. estava com a cabeça? O dia que eu estava com a cabeça de eu falar, né, com meu amigo, vamos na ayahuasca, arrependi amarga e profundamente, passei mal. Não tive aqueles vômitos de diarreia que o pessoal fica, mas eu tive experiências espirituais de profundo pânico, de Hum, profunda dor, de eu perceber meu espírito sair do corpo e ir para o inferno, por exemplo. Eu tive outras duas experiências em Curitiba, Paraná, na casa de mãe Eliane. Essa primeira experiência foi com Luciane Sabá. Luciane Sabá, é isso o nome dela. Ela, uma ayahuasqueira de quase 2 décadas, hum, frequentes visitas a aldeias da Amazônia, muito experiente. A moça em Curitiba é mãe Eliane, uma sacerdotisa de Ifá, discípula do hum, Baba King, que é muito famoso, um nigeriano, muito famoso no Brasil, do Templo do Duá. A mãe Eliane, ela fazia já uma pegada diferente, era uma ayahuasca com práticas de respiração, com toda uma sucessão de músicas diferentes, e como é uma casa de Ifá, o hum, Iraú e Leaxé, lá tinha um toque de tambores para a chamada dos orixás. hum, Então, a primeira vez que eu fui lá, eu me senti muito em casa, onde eles estavam tocando tambor e eu, sob efeito da ayahuasca, eu via o orixá se aproximar, e aí daí a pouco, não sei quanto tempo depois, eles começavam a tocar exatamente aquela música daquele ser que eu estava vendo ali. ah, Então foi uma coisa assim, de integração muito forte, e na segunda vez eu tive incorporações, eu me conectei com alguns orixás, tive manifestações. Em nenhuma das vezes que eu tomei ayahuasca eu tive vômitos, diarreia, nada, mas sempre, alguns dias depois, acontecia algo físico de expurgo. hum, Eu tive várias experiências com rapé também, a primeira vez também em Salvador, eu morei lá, foi a primeira capital do Brasil, né? E eu tomei o rapé e desmaiei, e eu fiquei com profunda vergonha. coice! Eu costumo dizer, eu não gosto daquilo de jeito nenhum. Parece que você leva um coice na testa. A primeira vez eu desmaiei, eu achei horrível, eu não sabia onde eu me colocava depois. Eu falei, nossa, que vexame. E meu pai depois aprendeu, ele fez, eu não lembro se ele fez alguns cursos, mas eu lembro que ele teve numa serra com os índios, mas acho que foi para ayahuasca. Sim, Hum, sim, foi para ayahuasca.
Meu pai aprendeu também a aplicar rapé, aplicou algumas vezes em mim aqui onde eu estou, na casa dos meus avós. Depois eu não quis mais. Eu tive experiência com sananga, né? Que pinga um colírio ardido nos olhos. Eu tive experiência com cogumelo. Cogumelo foi muito interessante também. Foi. E em momento apropriado, eu vou querer também a medicina do sapo, o cambô, que Eu já passa ouvi falar. o veneninho das costas do sapo, assim, e é muito físico, de intoxicação e desintoxicação, né? Então, eu já tive essa experiência com as famosas medicinas da floresta. De todos surtiram um efeito bastante profundo, mas o que fez mais sentido para mim foi o próprio cogumelo. No cogumelo eu senti uma consciência, eu conseguia perceber as realidades paralelas com muita facilidade no cogumelo. E aí, é claro, pelos anos de caminhada e pelo conhecimento da apometria, eu consegui entender com bastante clareza e dar alguns comandos, estalar de dedos, e não para interferir no que eu estava vendo, mas para me reorganizar, para me limpar. Sim, para se Então, assentar, né? isso, para voltar. Lá dentro você, dependendo da coisa, é em uma velocidade, em uma confusão que, se você não tiver firme, você sai ali meio desorientado. Foi a conclusão que eu cheguei. É muito engraçado que no dia tinha mais uma pessoa, né, que era a Cláudia, novamente, e eu tô com os olhos fechados, deitado no colchonete, a sala grande, né, foi lá no Centro Espírita, no Jardim de Maria, Centro Espiritualista, ela deitada no outro colchonete longe. E eu com os olhos fechados, eu estava visualizando, pairando no ambiente, um hambúrguer. E depois, quando terminamos, por volta de 4 horas depois para eu passar o efeito da dose, eu brinquei com a Cláudia. Eu falei assim que eu vi durante vários momentos um hambúrguer flutuando acima de nós. Aí ela começou a rir, falou: Meu Deus, se eu tivesse pensado outra coisa, então você tinha visto. E ela estava o tempo inteiro pensando: ai, como eu quero que o efeito disso passe logo, que eu estou doido para comer um hambúrguer. Porque a gente fica morrendo de fome. No Então quer dizer, cogumelo, você entra dentro da miragem. Porque eu também consigo ver a miragem dos outros. eu vi isso também na terceira ayahuasca, que eu estava percebendo coisas do campo de outras pessoas, aí eu falava: não, não, mas eu quero saber o meu processo aqui. Eu estava captando o campo. No Eu cogumelo, também questionei uma vez: espera aí, quando é que vai chegar a minha vez? Que a gente só está indo para a viagem dos outros, e a minha? E ela virou para mim e perguntou assim: o que você quer? Ascender espiritualmente ou quer ajudar? Ou quer trabalhar? Eu não sei, se você não me prender aqui, eu até trabalho, mas assim, eu também quero. É engraçado. Aqui há lugares que fazem umbandasca, já ouvi falar. que aí tem os tambores. Eu nunca fui, não sei como é. Sei que tambor tem sempre. Que a maioria do pessoal que já está nesse movimento há muito tempo, todo mundo tem seu tamborzinho, começa a bater tambor a noite inteira, Já ouvi falar. né? Mas juntaram a Umbanda com a Ayahuasca e fazem cerimônias assim. Não sei como é que é, mas deve ser interessante para quem tem conhecimento das duas vertentes, né? Sim, abre muito a mediunidade, isso é um fato. Sim. Realmente são plantas mágicas, abrem mesmo a percepção extrasensorial, como dizem, né? E eu acredito que é como dizem, a expansão que você tem mental não regride. Não, não regride, não. O que você abrir vai ficar aberto. É isso aí. Vai ficar aberto, porque para
Assim, isso é particular de cada um, né? Mas é um dos lugares que eu gosto mais de ir e que me sinto em casa é no xamanismo. É o que mais me identifico. Não fico lá muito tempo, não sou terapeuta, não aplico reiki em ninguém, vou lá como turista, depois venho para casa, mas é o lugar que mais me sinto bem. E outro dia, eu até ia te perguntar isso, eu vejo sempre uma Índia mexicana, e nosso encontro sempre começa nas pirâmides do México. E é uma senhorinha que eu não sei explicar como, nem porquê, nem nada, eu a adoro. Eu a amo de verdade. E eu sou uma pessoa bem cética. E, às vezes, eu sempre estou contando para uma amiga o que aconteceu, o que deixou de acontecer. Eu vi a mamãe, conversei com a mamãe, porque eu a vejo e converso com ela. E ela parou e perguntou para mim, você não acha que é você? Que a Pode sua também. mamãe, essa índia mexicana, seja você? E eu fiquei pensando, será? É possível. Será que é o que a gente encontra lá, o mentor? Porque a maioria das pessoas ou ouve, ou vê, ou uma voz, ou uma entidade, ou uma pessoa, no meu caso eu a vejo, eu vejo Pode. mais coisa, mas ela é a que eu tenho mais próxima. Será que não é a gente? É possível. Na apometria, a gente vai entender, por exemplo, que a faixa de vida passada, ela está lá. A gente passa de uma faixa para outra. A gente passou de uma faixa do passado para a faixa do presente. Aí vem um fragmento de alma que vai habitar o novo corpo. Então, a gente não tem a visão do Allan Kardec, por exemplo, que o espírito ele entra por inteiro, ele diminui de tamanho, ele é acoplado ali. Isso pode até acontecer, mas o que a gente entende é que uma centelha de consciência e luz vai habitar o novo corpo. Só que o corpo antigo, com aquela personalidade, se ainda tiver algo para aprender ou para ressignificar, vai ficar lá coexistindo. Hum. Então, essa senhora, em algum nível, pode ser até mesmo você de uma outra época, de um outro tempo e espaço, ou alguém que você conheceu em outra vida. Pois é. Pois é, eu só me toquei quando ela falou isso outro dia. Eu adoro a senhora, mas adoro mesmo. E eu adoro poucas pessoas. Eu não sou uma pessoa muito apegada, nem. Mas ela é mesmo uma pedrinha do meu coração, sabe? E outro dia uma amiga falou isso. Será que não é você? Trabalhando em outro plano, ou parte de você que vive em outro plano e quando você está desprendida do corpo, vem e faz os trabalhos ali dentro com você. Às vezes a gente, porque na ayahuasca você olha para dentro, Sim, não é para fora, porque a planta, a medicina vai buscar dentro de você, e às vezes o que a gente pensa que é o meu mentor é você em outra. sim. Tendo uma representação dentro de uma imagem arquetípica, né? Exatamente. Eu participei de um grupo muito bom durante o ano de 2024 inteiro, com o terapeuta lá de Santa Catarina, Aderson. O Aderson, ele conduz um grupo chama C4 e de estudos do sagrado masculino. Então, é um grupo somente de homens, homens hétero e LGBT também. E lá a gente tinha algumas práticas de meditação dentro da psicologia transpessoal, e nas meditações ele sempre falava isso. Quando eu via, por exemplo, um mago no cenário,
era a representação do meu arquétipo interior do mago. Quando eu via o guerreiro, era a representação simbólica do meu guerreiro interior, e assim vai dentro dos 4 arquétipos que eram estudados. Então faz muito sentido que as manifestações que a gente vê por aí não sejam outra coisa senão nós conosco mesmos. Exatamente. Até mesmo eu depois fiquei pensando sobre isso, imagine, você tem o seu sete. Eu já ouvi falar que os guias que nos acompanham é da nossa família espiritual. Sim. Ou é você. Sim. Em outro fragmento, Sim. que está fora, é você instruindo você mesmo. Exatamente. Na apometria a gente tem esse entendimento. No juntado Lé com Cré, a gente percebe que, às vezes, o obsessor é uma outra versão da gente mesmo, um eu paralelo. Não é tudo sobre a gente, mas a maioria é sobre. Às vezes o mestre é o nosso próprio eu de uma outra realidade ou do futuro, que vem nos instruir para que possamos integrar essa luz e sombra. Pois é. Pois é, e mesmo os da sombra, que é coisas que você que tem que trabalhar. Sim, Então, se a gente for olhar com honestidade, não existe bom ou mal. Existe você trabalhando em duas linhas para se encontrar, perfeito. Na né? dualidade, é isso. É doido isso. A gente pode pensar muito, ainda dá um nó, mas a gente acaba concluindo que é tudo sobre você. Não é nada sobre o outro, Bingo. né? É. Bem, Vitor, eu, por mim, ficava aqui conversando consigo, sabe que eu sou meia fora da curva, né? E ficava conversando sobre isso, as minhas amigas fugiram todas, porque eu só quero conversar sobre isso. Eu também passei por isso. Ou então não quero conversar, também se for para conversar sobre a novela, o galã da novela, eu também não quero conversar, então, olha, vai restando poucos, mas os poucos que restam vai me aguentando assim, Sim, sim. os poucos que aguentam, né? A gente está o tempo todo questionando a vida, questionando as coisas e querendo encontrar um propósito, Sim. né? Ou cura para as nossas próprias dores, um caminho, e é por aí que a gente vai indo. E encontra vocês, tropeçam em vocês, né, que são terapeutas, são instrutores, são orientadores, a gente vai tropeçando, vai aprendendo, vai nos entendendo, e é sobre isso. Sobretudo, nós também, todos aprendizes. Sim, sempre. Sempre há de infinito. Há Isso, de infinito, de fato. isso não tem mesmo assim. Vou começar aqui e terminar ali. Quando você chega no próximo degrau, você fala: Então, eita, ainda falta tanto, eita! eita, não sei nada. Mas, olha, eu digo por mim, tem sido muito prazeroso, muito, descobrir novos caminhos, a Umbanda, o Reiki, o xamanismo, tem sido tão prazeroso para mim,
mas tão prazeroso que você não faz ideia o quanto. Porque depois, no final, eu venho para casa e fico juntando os saberes que eu aprendi em cada um e vejo que está todo mundo falando sobre a mesma coisa, sobre formas diferentes, e está todo mundo tentando ajudar a fazer dessa transição, vamos chamar assim, mais leve, né? E todo mundo se ajudando, e todo mundo dando o seu melhor para que o melhor aconteça. No final é sempre isso. No final é mesmo sobre isso. E fazendo jus ao nome que você escolheu para o seu projeto, o Cosmos e Nós, é sobre isso, né? O cosmos e nós, a nossa interação uns com os outros, com a natureza, com o universo, com a gente mesmo. Como diz o adágio, né? Quer conhecer os deuses, começa por ti mesmo, né? Não Exatamente. exatamente nessas palavras, mas é isso aí. A ideia é essa. E vamos que vamos. Bem, eu vou deixar na descrição as suas páginas, os cursos que você ministra, as terapias que você faz. A qualquer hora eu vou marcar os búzios, que eu acho Ótimo. A gente mesmo passa então, a se interessante. conhecer Eu também. tenho que ordenar as ideias para já levar as perguntas certas, porque senão na hora H eu fico que nem barata tonta. Barata toda. Depois que passa a hora, eu fico, por que eu não perguntei isso? Devia ter perguntado e não perguntei. Então, deixa eu ordenar as ideias aqui, pôr tudo no papel, que eu chego lá. Sim, Se sim, quiser me perfeito. acompanhar, eu vou deixar tudo isso escrito na descrição. E se você quiser Ótimo. se despedir ou deixar alguma palavra para o pessoal, é agora que você pode fazer. É agora, o caso. Agora é a hora! Bom, palavras finais. Primeira, muita gratidão mesmo. Eu recomendo, eu vou te passar o contato, caso queira, do Aderson, para você bater um papo com ele, para ele trazer alguma informação. Quem sabe aqui também sobre o sagrado masculino, né? A Cláudia também, recomendo você entrevistá-la. Ela também tem uma história de vida, sobretudo, muito interessante, de lutas, de perdas, mas também de superações. E para quem quiser prosseguir na caminhada espiritual, sempre, sempre, sempre é bom fazer o acompanhamento terapêutico, Sim, com quem quer que seja, é para fundamental. a pessoa não se perder. Nem tudo é espiritual, assim como nem tudo é físico e nem tudo é mental. É bom a gente não abrir mão de uma coisa em prol da outra. Vamos seguir com tudo. Se é médico, se é nutricionista, educador físico, se é psicólogo, se é espiritual, vai no espiritual, faz tudo. Não abra mão de coisa alguma na sua vida. Se o problema é espiritual, resolve no espiritual, mas vá ao médico, vá ao nutricionista, vá ao psicólogo, beba água, pratique exercício. Não é só pagar por uma consulta de 1h30 e acabou, e vou deitar de barriga para cima e já fiz minha parte. Quem dera fosse. A gente passa por terapia, senão não aguentava a pressão. É para não se perder, porque você anda nesse caminho de descoberta, e por isso que eu nunca paro em um lugar só. Porque se eu parar, tipo, só na Umbanda, eu só vou ter aquele viés de confirmação. Perfeito. Então, eu vou em todas, porque eu não posso dizer que essa é a melhor, essa que é a verdadeira, ou é aquele que é melhor, aquele que é verdadeiro. Eu, por mim própria, descobri que estão todas falando a mesma língua, Perfeito. em idiomas diferentes, mas a conversa é a mesma, Justamente. não é? E é o que você estava dizendo, se não for
de reiki, vai de ayahuasca, se não for de ayahuasca, vai com os búzios, se não vai com os búzios, vai com outra coisa, mas é fundamental ter um acompanhamento terapêutico. E você tem aí um leque, vai lá e escolha, ou é na Quimbanda, ou é no reiki xamânico, reiki apométrico, não sei o quê. Cartas também, eu faço um trabalho com cartas muito orientado com as entidades também, que eu recebo alguns espíritos ciganos que me passam algumas orientações. Provavelmente isso vai se tornar um quarto curso autoral de apometria, mais conectado à espiritualidade cigana também. E eu faço essa leitura de cartas onde eu mesclo um pouco do baralho cigano propriamente, tarô egípcio e algumas visões, percepções de vidas passadas ou de coisas espirituais. Então, eu englobo tudo isso numa consulta só também. Tem também isso. Tem também isso. O que não falta é terapia, não falta instrução, orientação. Se a pessoa não quiser, é porque é burra. É porque não quer mesmo. Quer ficar aí batendo cabeça nas pedras da calçada e Aí, depois ergue a mão buscar por que que Deus faz isso comigo? né? Né? Aí não adianta chorar o leite derramado. Né? A gente está aqui brincando, levando isso na brincadeira, mas o papo é verdadeiro. Sim, o Né? papo é sério. O ser humano tem que fazer terapia. Neste momento, todo mundo precisa de ajuda. Precisa. Eu faço terapia, eu passo porra, né? Terapia. Então, cara, todo mundo tem que fazer. Todo mundo Sim. mesmo. Todo mundo. Não tem como. No mínimo, para entender o seu próprio universo. Se você não curar suas dores, mas você entende quem é você, Autoconhecimento. né? Eu sabendo quem eu sou, eu já tenho um passo no caminho. Um passo não é nada, é pelo menos um. Sim, sim. E Né? para quem está solteiro, ó, gente, façam terapia e procure alguém que faça também, para arrumar menos confusões. Não fala dos solteiros, não, porque os solteiros não sei os outros, mas é a melhor fase de toda a minha vida. Abençoada seja. Que agora eu tenho tempo para estudar, não tenho compromisso estreito com ninguém, vou fazendo a minha caminhada no meu tempo, na minha hora, sem chatice, sem compromisso. Porque, assim, você tem sorte que a sua companheira entende o seu trabalho. Mas eu conheço muita gente que o companheiro, às vezes, não acompanha e não entende. Infelizmente, a maioria. Né? 9 em cada 10 queixas que eu escuto tem relação E aí a com pessoa não sabe se casa ou se compra uma bicicleta. Aí fica nessa. muitas vezes teria compensado mais a bicicleta. Pois é. Pelo menos saía pedalando. Praticando exercício e cuidando da saúde. Não é? Brincadeiras à parte, meninos, meninas, jovens e idosos de todas as idades, pessoas de bem, vão fazer terapia, casados, solteiros, pensando em casar, todo mundo precisa. Bem, Vitor, É isso. gratidão. Eu que agradeço. Gratidão por ter encontrado você lá atrás, em 2020, e ter me apaixonado pela vovó que você incorporava. E eu adorava ver os vídeos. Gratidão pela vovó, pelos seus guias, pela ajuda toda que você já me deu como terapeuta, por ter aceitado vir até aqui e contar um pouco da sua história. Gratidão por existir. Oh, eu que agradeço. É um prazer revê-la. Se precisar, conte comigo. Muito sucesso no seu canal. Isso vai chegar para muita gente.
Tomara, chegando, fazendo a mudança de uma, eu já tenho, já é considerado um sucesso, Perfeito. entende? O resto, se essa uma conseguir ouvir e achar que tem valor, e achar que, as conversas que a gente está tendo aqui faz ressonância para ela, faz sentido para mim já está meu trabalho feito. Perfeito. Começar A por essa. gente fica aqui, tem que pedir like, tem que pedir para as pessoas seguirem, porque a plataforma quer esse tipo de movimento. Mas, por mim, se uma pessoa só ouvir e achar que faz sentido e fazer um movimento em direção a uma mudança, o meu trabalho está feito. Show. Porque eu também estou aqui como turista, estou fazendo isso aqui. Vou te chamar só de turista agora. Eu estou na Terra como turista. Na verdade, é essa. Eu estou aqui turistando, porque isso aqui não é meu lugar. Mas já que estou aqui, vou fazer um movimento qualquer, já que me calhou essa oportunidade de fazê-lo. Eu falei, então vamos lá. Vou começar pelo lado pelas pessoas que me ajudaram a chegar até aqui. E são vocês, e vou descobrindo outros pelo caminho, outros que vocês indicam, que também tem uma história para contar, que tem uma terapia, e se uma pessoa escutar e fizer sentido para ela, eu já tenho o assunto arrumado. Palmas para você. Para nós todos, para nós Amém. todos. Somos nós que fazemos a roda girar. E se fizer ela girar pelo lado certo, não pelo lado contrário, pronto. Já é um Trabalho está negócio. feito, né? Perfeito, perfeito. O moinho só gira para um lado, só traz a água se girar para um lado. Se nós todos juntos, cada um fizer a sua parte e fizer essa roda girar, ninguém morre de sede. Perfeito. Né? Perfeito, perfeito. Tá. Mais uma vez agradeço. Agradeço vocês que chegaram até aqui, estão assistindo. Dê o seu like, compartilhe, toque no sininho. Vamos ver se a gente faz isso girar para aquela uma pessoa que eu estou procurando para vir assistir, fazer a diferença, ver o vídeo, fazer um comentário e fazer isso aqui girar. Muito obrigado por estarem até aqui. E até a próxima. Ajuste o vosso GPS, põe as coordenadas certinho, venha cá no Cosmos e Nós. Show. Obrigada. Obrigado a todos. Bom dia, boa tarde, boa noite e até breve. Tchau, tchau. Até breve. Tchau.